Indisciplina. Salve, salve ouvintes, que é o professor João. Está no ar mais um episódio do programa Indisciplina, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 na Brasilândia. Bem, estamos nos principais agregadores de podcast e no YouTube do Cursinho Livre da Norte. Quer dar um salve na gente? Manda uma mensagem para o seguinte e-mail: cursinholivredanorte@gmail.com. Então, repetindo: cursinholivredanorte@gmail.com. Pode mandar sugestões, críticas, elogios, dúvidas e até mesmo aquela mensagem de motivação da hora, bacana, firmeza, que todo mundo gosta de ouvir. Hoje a gente vai falar de um álbum musical chamado Roteiro pra Inus Volume 2, do rapper Dom L. Não sei se pronunciei certo essa palavra difícil, Ainus, que é um nome de um diretor de Fortaleza. Então nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre esse álbum, recomendar fortemente para quem não ouviu ouvir, e não só fazer uma recomendação aqui. Vou falar um pouco sobre as músicas, falar um pouco sobre o que tem de bom e também falar um pouco da mensagem que o Dom L tá passando aí pra gente nesse ano que não foi fácil para ninguém. Segundo ano aí de pandemia, a vida aí não tá fácil, mas esse álbum dá um gás pra gente continuar, pra gente seguir, pra gente resistir. Uma mensagem ao mesmo tempo de estímulo e de força, junto com uma ideia de que algo está sendo feito, algo precisa ser feito e algo está sendo feito. A gente só precisa olhar para outros lugares e olhar de outra forma também. Então, esse álbum aqui vai trazer muitos pontos, muitas questões importantes e que a gente vem trabalhando também com os e as estudantes lá no Cursinho Livre da Norte. Sintoniza aí para ouvir esse papo. Bem, então, estou aqui no papel de tentar convencer vocês a ouvirem o álbum do Dom L. Vou ver se eu consigo cumprir essa responsa. Bem, no interlúdio, o Dom L vai trazer a pregação de um pastor evangélico. Algo que pode parecer estranho de início, mas quando a gente para ouvir, escutar com atenção, e aí é importante a gente aprender a ler o rap, a gente entende a proposta que ele está trazendo nesse interlúdio 1. Está totalmente alinhada, tem tudo a ver com a proposta do CD como um todo. Então o conteúdo desse primeiro interlúdio traz a ideia de que é necessário a gente aprender a contar nossa própria história. O que ele está querendo dizer com isso? Que é importante a gente não permitir que outros contem a nossa história, porque esse ato de contar a história é sempre parcial, é sempre de alguma perspectiva, sob algum ângulo. E aí, relacionando isso de uma forma mais ampla com a história do Brasil, que é o exercício que o Dom L faz, o contar a história do Brasil está muito associada aos colonizadores, aos portugueses, aos espanhóis, aos bandeirantes, né? Essas pessoas que foram vistas, foram criadas enquanto heróis nacionais, heróis do Brasil, desbravadores, corajosos. E aí o Dom L está questionando justamente isso, de como esses heróis, na verdade, foram os que venceram pela força, que impuseram a violência, impuseram uma determinada forma de viver, uma determinada forma de pensar, uma determinada forma de ser. E como essa história que, por exemplo, a gente estuda no ensino fundamental, no ensino médio, o que a gente ouve falar com mais recorrência, é, na verdade, o ponto de vista dessas pessoas sobre a história. E aí a importância de a gente aprender a contar a nossa história, a história daqueles que vêm de baixo, daqueles que foram e são oprimidos, daqueles que foram e são marginalizados,
porque isso traz uma outra perspectiva. E aí o álbum do Dom L vai ser um pouco nesse sentido. Ele vai tentar trazer a história desses povos colonizados e massacrados por meio de experiências como Canudos, Palmares, a guerrilha da Araguaia, e não apenas no contexto brasileiro. Ele vai trazer também outras experiências que estão aí pela América Latina, estão aí no mundo árabe. Então ele traz a experiência dos zapatistas, que é uma experiência que acontece no sul do México, composta em grande parte por mestiços e indígenas de várias etnias que vivem em regiões autônomas, em regiões sem a presença do Estado, com uma auto-organização, onde tudo é decidido de forma coletiva, de forma orgânica, de forma discutida. Então, uma experiência muito importante aí que o Dom L traz no CD. Também a gente tem a experiência de Rojava, que acontece no norte da Síria, uma experiência também de autogestão, de autonomia, contra o Estado anticapitalista, que tem um dos pilares fundamentais, a luta contra o patriarcado, justamente numa região aí que é vista pela mídia, né, pela televisão, pela rádio, como uma região que é desumana com as mulheres. E a experiência de Rojava traz isso como fundamental, né, essa luta contra o Estado, contra o capitalismo e contra o patriarcado pela liberação das mulheres. Então isso vai guiar o CD, o álbum inteiro do Dom L, essa preocupação. E aqui um outro ponto que é interessante é que a pregação do pastor evangélico também nos faz pensar como é importante olhar para essas pregações de outra forma. Porque o conteúdo que ele traz aqui na pregação é um conteúdo que pode ser visto de uma outra forma, que não pode ser visto de uma forma com que a gente associa as pregações, ou seja, de uma forma conservadora, de uma forma, por exemplo, associada ao governo Bolsonaro, de uma forma retrógrada, uma forma autoritária. Mas ele está trazendo uma possibilidade de olhar para outra forma o que está sendo dito ali pelos pastores. E aqui a gente tem que pensar que o pastor tem uma figura é uma figura fundamental para a mobilização, para a articulação das classes populares, para a articulação do povo. O pastor tem um dom da oratória, um poder de fala, um poder de persuasão, que é muito importante. E a gente tem que justamente entender a importância desses pastores serem progressistas, serem de esquerda, estarem preocupados com questões sociais, estarem engajados numa luta, porque isso tem um impacto muito forte. E aqui a gente pode lembrar, por exemplo, do pastor Martin Luther King, que não era um pastor evangélico, era um pastor batista, mas que quando você ouve ele falar, você se apaixona, você se mobiliza, ele te conquista ali com 30 segundos de fala. Então é um olhar que o Dom L está trazendo fundamental para a gente, ou para nós que acreditamos em um outro mundo possível, uma outra sociedade possível. A transformação dessa sociedade passa por nos aproximar ou disputar esse espaço religioso, esse espaço das pregações, esses espaços da fé, que são espaços fundamentais para o Brasil e para a mobilização das classes populares e do povo. No segundo som, Vila Rica, um dos meus preferidos, o Dom L vai trazer um pouco a corrida do ouro no período do século XIX. E aí a ideia, o nome, né, Vila Rica do Som, tem a ver com o primeiro nome que a cidade de Ouro Preto teve, ali no século XVIII, 1710, 1711, se eu não me engano, e que tem a ver justamente para colocar a perspectiva do colonizado e não a do colonizador, e não a do agressor, sob o foco. Então ele vai falar nessa música, né, que ele está no corre do ouro e que ele vai resistir a todos os empreendimentos do império, de que ele não está sozinho, de que ele conta com
uma articulação muito grande, mas que ao mesmo tempo a violência pela parte do colonizador é muito grande e que já várias baixas foram registradas. E aí ele volta a trazer a ideia de Jesus, de como Jesus não estava do lado desses agressores, do lado das pessoas que perpetraram essa violência. Jesus não poderia estar do lado dessas pessoas, porque na própria Bíblia ele estava do outro lado. Ele estava do lado de quem foi oprimido, de quem foi desumanizado. E aí, ao mesmo tempo que o Dom Wellington traz essa história da opressão, ele traz também a história da resistência, a alegria e a força da resistência, da luta coletiva, dos problemas que isso ocasionou, da catequização por um lado, da violência, da escravidão do outro, da busca desenfreada por ouro, como isso implicou uma série de opressões. E aí, mostrando o ponto de vista do colonizado, ele vai trazer a resistência, as organizações coletivas, as mobilizações coletivas que existiam e muitas vezes não aparecem numa história mais oficial, numa história que a gente ouve mais comumente. Na música seguinte, A Todo Vapor, que é a terceira faixa aí desse disco, o Dom L, ele vai trazer um pouco da forma com que ele entende o Brasil. Ou seja, o A Todo Vapor ligado a como existia uma máquina que queria transformar o Brasil em algo. E como essa máquina atropelou muita gente, atropelou muitas formas de viver, atrapalhou muitas organizações da vida. E aí, com isso, ele não está trazendo só a experiência do período colonial, mas até a experiência recente. Basta a gente olhar para São Paulo, né? E o Dom L hoje reside em São Paulo. Quando ele saiu de Fortaleza e veio para cá, ele fala que isso foi uma questão muito forte de como a cidade, a metrópole, tem uma dinâmica que atropela as pessoas, que exige um ritmo das pessoas que, de certa forma, faz com que elas percam a empatia, faz com que elas deixem de olhar os outros também como humanos. Fica muito cada um no seu quadrado, cada um na sua bolha, e segue o baile, segue o ritmo, sempre desenfreado, sempre atropelando, sempre corrido. E como isso tem a ver com essa dinâmica capitalista que o Dom L está falando, né? Porque esse ritmo é um ritmo imposto pra gente. O que é o tempo? Tempo é uma forma que o capitalismo estipula pra gente lidar com a vida. E aqui ele traz também as questões dos problemas psicológicos que isso impacta, da ideia da solidão. Você está no meio de muita gente o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo você se sente solitário, você se sente sozinho. Como que a gente lida com essa contradição? Com ansiedade, com depressão, no meio desse caos urbano. Na faixa seguinte, o Pânico de Nada, é muito interessante, porque eu acho que é aqui que o Dom L vai trazer a proposta de transformação dele, ou a proposta revolucionária, onde ele cita uma série de referências, como Sankara, Assata Shakur, Tupac Amaru, o Che Guevara. E aí, ao citar isso, ele também mostra como se daria essa união do povo, essa união popular, para uma transformação social. Então, a gente geralmente está acostumado a ver o rap como críticos, né? As letras são muito críticas, mas são pouco propositivas. Eu acho que o Dom L está tentando fazer aqui pra gente é propor também, apontar pistas, apontar caminhos. E aí, diante dessa transformação, ele coloca Pânico de quê? Pânico de nada, que é justamente o título da música, Pânico de Nada. E aí, na pegada do Dom L, a faixa seguinte chama Enquanto Recomeça, que seria justamente esse estopim revolucionário, esse estopim da transformação, a coisa acontecendo, fervilhando ali.
E aí ele traz uma temática, né, que a gente pode entender como uma temática de uma relação, onde ao mesmo tempo que está no estopim ali da transformação, são duas pessoas se relacionando, ao mesmo tempo que termina um mundo, está sendo construído outro, nas ruínas daquele antigo. É bem bonito essa mescla, né, que o Don L traz entre essa experiência afetiva junto com esse estímulo, com esse êxtase, com essa adrenalina da transformação. Parece que um alimenta o outro. A música seguinte, Primavera, o Don L continua aí nessa pegada, tentar trazer também a experiência de vida dele junto com uma crítica e com uma proposta do Brasil de transformação. Isso é uma sacada muito bacana do álbum, que ele a todo momento traz uma experiência de vida dele, uma trajetória que não é tão individual assim, porque ele compartilha isso com vários outros rappers, mas também com várias outras pessoas que têm histórias parecidas, que vêm de classes populares, de ter dificuldades financeiras, de muitos amigos serem encarcerados, muitos amigos estarem no universo da criminalidade. Ele mesmo cita em diversos momentos que não acha que chegaria até a cidade, que estaria vivo até a cidade por conta da violência do bairro onde ele morava, em Fortaleza. Conforme as coisas iam ficando cabulosas, iam engrossando, ele achava que a qualquer momento ele perderia a vida. E aí ele junta isso muito com a história do Brasil, né? E como o Brasil se constitui assim também. E aqui nesse som, ele traz esse aspecto, mas também traz aspectos bonitos da vida, né? Que são as paixões, os amores, as coisas legais que a gente constrói com outros, com outras. Então é uma música muito bonita de se ouvir, onde ele também questiona, coloca os desejos dele em xeque, como por exemplo a ideia do fazer rap, fazer publicidade, ganhar dinheiro, ser artista. Fica bem visível aqui nesse som. No som Pela Boca, sétima música do álbum, ele volta a trazer experiências revolucionárias pelo mundo. Logo de início ele cita a cubana Célia Sanches, uma revolucionária muito importante aí no período da Revolução Cubana, que muitas vezes é deixada de lado. Traz também a Guerra do Vietnã, resistência dos Vietcongs, traz a Frida Kahlo, traz as experiências da tortura também, traz o Malcolm X, enfim, várias personalidades que influenciam as ideias de esquerda, o pensamento progressista, e inclusive influenciam o próprio Don L enquanto um comunista. Ele se coloca dessa forma, uma pessoa que acredita numa outra forma de viver, numa outra forma de sociedade, e que é contra as desigualdades da forma com que estão colocadas hoje. Ele acredita numa sociedade mais igualitária. Aí na música 8, Volta da Vitória, o Don L dialoga com uma música famosíssima do rapper X, que tem um refrão: os mano pô, as mina pá. E aí, ouvindo uma entrevista dele esses dias, ele falou que tinha muita vontade de trazer esse rap do X, que foi fundamental para ele, para a formação dele, num CD. E aí ele consegue, ele traz nessa música, relacionando justamente com essa questão da vitória, né? Que a nossa vitória algum dia vai chegar. A vitória da classe trabalhadora, a vitória das classes populares, algum dia vai chegar. E de que a nossa resistência também significa vitórias cotidianas, né? De permanecer vivo, permanecer tocando projetos, mobilizando. A própria experiência do cursinho, que a rádio comunitária mostra isso. Mostra como estamos vivos e resistimos, inspirados aí em várias lutas. Na música Favela Venceu, música 9, que conta com a participação do Djonga, outro rapper aí muito famoso, muito importante, que tem músicas de extrema qualidade. O Don L aqui vai trazer um pouco essa ideia, né, do que significa dizer a favela venceu,
quem a favela traz junto quando ela vence? O ódio dos ricos, o ódio da burguesia, o ódio da elite que tem quando olham um favelado, quando olham uma pessoa pobre, uma pessoa da classe trabalhadora, em determinados espaços, falando coisas que incomodam, se posicionando, né? O ódio que isso provoca. E aí o Dom Hélio vai falar que a vitória da favela nunca é uma vitória individual, não é uma pessoa que venceu. Aquela pessoa carrega um montão de gente atrás, tem uma multidão. E aquela vitória não é a mesma vitória dos boys, não é a mesma vitória da elite. Uma vitória que tem um conteúdo político forte, que tem um conteúdo de resistência, que tem um conteúdo que, se a gente olhar lá para trás, está presente até hoje. Entra um interlúdio 10, que é a frase daquele mesmo pastor do interlúdio 1. E esse aqui é muito interessante, que ele volta a trazer a ideia da história, que tentaram dar um ponto final na nossa história. Mas é mentira, essa história não terminou. A história da resistência não terminou. Ninguém pode dar um ponto final na nossa história. A história continua, a gente continua produzindo história. A gente sabe que a nossa história permanece. Quiseram dar um ponto final na nossa história, quiseram dar um ponto final nas ideias revolucionárias, nas ideias de transformação, mas não conseguiram. Aí a 11ª música chama Auris Sacra Femis, que é uma expressão do latim que significa maldita fome do ouro. E essa música aqui faz a gente pensar muita coisa. Não só a preocupação do Dom Hélio aí de retratar o período colonial, principalmente a corrida da busca pelo ouro, Minas Gerais, São Paulo, né? Que aconteceu ali no século XIX. Mas também a atualidade disso, né? De como, por exemplo, povos indígenas, os Yanomami, recentemente apareceram aí na mídia, na televisão, estão sofrendo com isso, estão sofrendo com minério nas suas terras, seus territórios já demarcados. Os Yanomami que vivem ali na região norte do Brasil, fronteira com a Venezuela, muitos em território venezuelano inclusive, sofrem com isso. Isso tem impacto direto na vida desses povos. Esses povos são jogados numa condição de pobreza por conta do impacto do minério. O minério polui os rios, matam os peixes. Inclusive os mineradores, essas pessoas que vão fazer a mineração lá, matam vários indígenas. Recentemente teve casos de crianças que foram sugadas também por máquinas de mineração. Então, muito se fala que os povos indígenas são pobres, né? Na verdade, eles foram jogados na pobreza, porque eles não têm mais como viver da forma que eles viviam, pescando peixe, vivendo de uma plantação. Muitas vezes o rio está poluído, não tem mais peixe para comer. Eles têm que andar distâncias muito maiores para encontrar alimento. Então o problema não está nos povos indígenas, está justamente nos grupos que vão interferir na vida deles ali. E aí o Dom Hélio nesse som traz isso, traz essa memória, esses impactos aí, essa busca desenfreada por ouro. Não só ouro, uma série de outras coisas, madeira, até mesmo soja, né? Esses produtos aí que são commodities para a vocação exportadora do Brasil. Isso aí também tem impacto, né? Para todas as formas de vida. Na música Bingo, 12ª música, Noel fala também aqui um pouco da experiência dele enquanto rapper. Começar a fazer sucesso depois de anos trabalhando como artista, de anos nessa caminhada. Ou como ele diz, fazer sucesso chegando quase à meia idade. Então quando ele traz a ideia do bingo, ele traz essa ideia do jogo do azar, né? E aí a gente entra em mais um interlúdio. Terceiro interlúdio. O pastor pergunta: o que você tem feito com a sua história? Podem ver, né, como vai fazendo sentido todos os interlúdios. Como o que parecia um estranhamento, parecia estranho no início, na verdade tem uma profundidade muito grande no álbum. E tem a ver com também mostrar o pastor de outra forma, né? Vamos fazer um breve comercial, uma breve pausa. E daqui a pouco a gente volta, não sai daí.
Hoje acordei com a mente de um vilão. Reuni o meu monte na missão. Resolvi escutar minha intuição. Hoje nós vai mudar de posição. De coragem, revolta e munição. Cada um com uma Mauser na mão. De campana ganhando os capitão. Mesma fita vai sair são missão. Só não pula na bala do patrão. Isso é justo e essa que é a questão. Pra vítima nós não tem vocação. Faz o caos de quem não tem opção. Filha da puta, sai da frente. A não ser que você queira morrer defendendo bens de quem tirou tudo da gente. Quem colhe, quem conta é você, mas quem engorda é ele. Nós fica sem nada e divide. Tô cansada de ser refém. Hoje é nós que vai render. Na contenção, de canhão na mão. Cada um na sua posição. Redobrando a atenção. Hoje nós não perdemos. Pode vir que nossos traumas nos deixaram brutal. Morte em vida é viver debaixo da sua bota. Miséria é o rastro que cês deixam onde passam. Negócio de branco é peculato. Produto final de um esquema grande calculado. Memória genética, deuses na terra. Biblioteca era só matéria. Cara pálida, nova era, novas regras. Nova era, novas regras. Auri sacra fez, me contaminou. Fome do ouro, me contaminou. Deus libertou. Eu não, fome do ouro, fome do ouro, fome do ouro. Fome do Ouro afunda no mar, madeira fica. Ouro afunda no mar, madeira fica. Ouro afunda no mar, madeira fica. tem, quanto vem, a minha parte, quanto dá, Auri, quero barriga cheia, Aqui tem prato vazio, não enfeita a mesa, eu tô com a febre, eu não quero a cura, quem tem muita tristeza, não enfeita a rua, sua sorte é que eu quero só muito, estava fudido se eu quisesse justo, sagrado, você está plano, todo esse ouro, plano de herança, o que era dos outros, e tenho nada a perder, tô cansada desses caras viver, vai pro chão, matando e nós só sobreviver, Auri. Então é assim que vai ser. Coach mirando em você. Fizemos a boa, ok. Pus nome na bala de Chico Rei. Ouro no santinho, amém. Auri sacra fez. Mas essa tarde é pra valer. Eu assumo a aliança. Porque eu sei que de hoje em diante eu farei aquilo que tem que ser feito. Tem alguém me ouvindo? Foi tanto ouro saqueado, eu devo tá milionário. Meu nome na boca dos otários, odiado. De Paraty a Lisboa, procurado. Mesmo assim eu não paro, tô na casa. Eu tô contaminado com meus chá. Minha fome é de sangue dos mercenários, eles já derramaram. Quanto? Muito mais do que possa ser reparado. Eles falam de apocalipse, mas o meu eles já sentenciaram. A fome do ouro que lhes brilha, tem litros de sangue em cada grama, em cada quilo, um extermínio. Um rio que se contamina, uma mata em chamas. Abaixem suas armas, bora. Eu só quero senhores da carruagem, é o ouro ou bala. Tem um rifle mirando em cada cara, é melhor não tentar. Mão pro alto, considere o naufrágio. Perdeu, chapa. Auri sacra flames, me contaminou. Fome do ouro, me contaminou. Oh, Deus libertou. eu não, fome do ouro, fome do ouro, fome do ouro. Fome do ouro. Ouro afunda no mar, madeira fica. Ouro afunda no mar, madeira fica. Ouro afunda no ouro afunda no mar, madeira fica. Salve! Voltamos aqui no programa Indisciplina, na Rádio Cantareira. E a gente acabou de ouvir a música Auri Sacra Fêmis, com a participação da Tashi Trace. Aí as músicas finais, Contigo Pro Que For e Ellie Wood, ele vai trazer uma questão mais afetuosa, como a cidade está dividida, o que significa São Paulo, os desejos pela cidade, a dinâmica, como você consegue conciliar uma cidade doida, uma metrópole que nem São Paulo, com os seus desejos de viver, desejos de se realizar. E aí tem o interlúdio 4, que traz uma mensagem um pouco diferente dos outros interlúdios, mas que seria talvez esse resgate do que se quer, do que se é. E aí, como fim, Trilha para uma Nova,
é onde o Dom L encerra, mas deixando a possibilidade dessa última trilogia, desse último álbum da trilogia que está por vir, que aí seria o roteiro para Inus 1, volume 1. Então ele finaliza esse álbum, esse som, falando que ele é guiado, o motor da vida dele é a visão ideológica, é o que ele acredita, ele é movido por isso. Se não fosse por isso, nada faria sentido. E aí a gente pode pensar, né, como o Dom L, um rapper agora que está tendo grande visibilidade, sempre aparece como um dos preferidos de outros rappers que estão no hype. E como ele poderia muito bem fazer uma música comercial voltada para o que o mercado quer, mas não, né? Ele está preocupado ali com justamente o conteúdo. Esse álbum dele é um álbum eminentemente político, onde ele traz debates políticos, traz referências políticas. Um álbum que visivelmente não vai agradar o mercado. E aí a preocupação dele é essa, né? Fazer uma coisa, produzir um som, produzir arte que faça sentido para as pessoas e que faça sentido para ele também. É assim que ele se realiza. Bem, o companheiro Vander Wilson, em um artigo publicado na revista Jacobin, uma revista de esquerda, de grande importância aí para quem busca referências alternativas e que trazem um debate por um viés revolucionário, por um viés anticapitalista e de classe. O CD, né, vai trazer uma articulação entre uma história pessoal do Dom L, que, como eu disse para vocês, não é tão pessoal, tem a ver com a experiência de vários jovens negros ou periféricos nas metrópoles ou outras juventudes possíveis nos interiores, no campo, nos quilombos, junto com uma imaginação revolucionária, né? Com uma leitura também de que o que nós vivemos hoje tem a ver com uma herança colonial, como a gente começou a história do que a gente entende como Brasil, né? Muitos dilemas, muitas dificuldades e desafios que vivemos hoje têm uma conexão íntima com o passado histórico, com o passado colonial, com essas experiências políticas e econômicas que marcaram e marcam o nosso povo. E essa leitura do Dom L sobre a história colonial capitalista e racista do Brasil não deixa nada a desejar aos teóricos e intelectuais das ciências sociais, da história, da sociologia, porque ele traz aqui pra gente uma reflexão de primeira qualidade. E por meio de várias experiências revolucionárias, ele mostra que é preciso pensar também uma revolta que seja anticolonial, uma revolução à brasileira, né? Respeitando as características do Brasil, a experiência de constituição da nossa sociedade, os sujeitos e os indivíduos que estão por aqui, que as compõem. Isso implica, então, pensar como classe, raça, gênero e outros marcadores aí sociais estão conectados. Da mesma forma com que a economia está estritamente ligada também com o Estado, com o aparato cultural, o aparato jurídico. Então pensar uma revolução, uma transformação social para além também da sua dimensão econômica, para além de uma transformação do capitalismo. Porque o fim do capitalismo em si não solucionará todos os problemas que a gente vive, todos os problemas que o Brasil se depara. É necessário pensar questões como racismo, machismo, LGBTfobia, que não vão ser resolvidas a reboque da transformação econômica. Então esse apontamento do Dom L é muito importante para a gente que se preocupa com entender o mundo, entender a sociedade,
E não simplesmente entender, mas também tentar transformar, né? Se articular, se organizar e compor um movimento social e participar das reuniões do seu sindicato no trabalho, chegar junto do centro comunitário que tem ali no teu bairro, ali na tua quebrada, colar com um coletivo artístico, um coletivo cultural, com um cursinho popular. Então isso é muito importante para a gente começar a movimentar e mover essas estruturas aí que nos oprimem, né? E que estabelece essa dominação que favorece determinada classe social, que é a elite, que é a burguesia, que ganhou milhões agora na pandemia, que acumula cada vez mais riquezas, que está pensando em colonizar outros planetas, porque esse daqui já está no seu limite, já está fadado a um fim, a um colapso ambiental. Então fica o recado aí do Dom L pra gente, que é necessário se inspirar, imaginar e resistir. Então, para finalizar, deixo aí como sugestão o álbum do Dom L. Espero que essa nossa conversa, essa apresentação tenha instigado vocês a ouvir o som, ou a ler o rap, como eu tinha dito, que é importante a gente ler o rap. O rap é para ser lido também. É para ser sentido e para ser escutado, mas é também para ser lido. E aí espero que vocês ouçam com calma o álbum e que esse álbum aí traz pra gente justamente esse sopro de esperança, essa imaginação e essa potência revolucionária do Dom L, ao mesmo tempo mapear o que é o Brasil, entender o que é o Brasil e apontar para futuros possíveis. E aí pegando experiências de vários povos, de várias lutas, desde os povos indígenas, a resistência quilombola, até experiências em outros países da periferia do capitalismo, como por exemplo o México, ou os povos racializados, a população afro-americana nos Estados Unidos, experiência cubana, experiência chinesa, enfim, várias experiências que abrem possibilidades para a gente pensar uma continuidade do mundo, mas não dessa forma com que a gente vive hoje. Não nesse modelo capitalista. Esse modelo capitalista para o Dom L está fadado ao fracasso, está fadado a produzir desigualdades. A pandemia mostrou isso. A origem da pandemia nos mostra isso. Quando ela está relacionada à exploração humana sobre a natureza, sobre os ambientes naturais, exploração sem fim, que o único objetivo é a acumulação pela acumulação. Esse regime não tem como continuar. E aí pensar uma outra sociedade possível. É isso que o rapper Dom L está apontando pra gente. E essa ideia tem muito a ver com as possibilidades de imaginação de outro mundo possível. E aí a gente pode aprender muito com os povos indígenas aqui do nosso território. Tem um autor chamado Ailton Krenak, intelectual, que vai dizer que a gente tem que adiar o fim do mundo. E como que a gente adia o fim do mundo? A gente tem que olhar para as experiências dos indígenas, no qual o mundo deles está acabando há anos, vem acabando desde da invasão, desde 1500. O mundo deles vem acabando constantemente e eles estão conseguindo adiar o fim do mundo. A gente só vai conseguir adiar o fim do mundo quando olhar para essas experiências, entender que os povos indígenas não são inferiores, não são primitivos, mas olhar justamente para a relação que eles têm com o meio, com a natureza, uma relação mais orgânica, uma relação de vivência coletiva entre eles, e como isso pode servir como possibilidades para a nossa imaginação. O Dom L traz isso, né? Essa imaginação revolucionária, essa necessidade da ruptura e a importância de olhar para essas experiências que já foram feitas, porque deu certo, porque não deu certo, porque pode ser tentada. Então,
como o próprio Dom L se coloca, ele é muito mais um revolucionário do que um MC. É isso que fica aí pra gente. Então, salve, salve a todo mundo. Espero que gostem do episódio. E até a próxima. Forte abraço. Que mundo errado que nos separou de nós. Eu nunca soube reparar as estações. Nessa de cê não poder parar sem sentir ficar pra trás. Uma temporada ou mais de desilusões. Na luta pra ninguém silenciar nossa voz. Voltamos a falar dos sonhos pelas manhãs. A nossa terra fértil foi vencendo o concreto. O nosso reflorestamento erguendo sem fé. Eu que sou de onde a miséria seca as estações. Vi a primavera florescendo entre os canhões e não recuar. De guerra, dei o sangue na missão de regar a terra. Se eu tombar vão ser milhões pra multiplicar. A única luta que se pede é que se abandone. Nós nunca abandonamos luta. Há quem endureça sem nunca perder a ternura. Meu swag, meu estilo, eles não vão ter. Aproximou de nós, é a mesma que me pôs a repensar meus sonhos. O quanto neles era só publicidade, fazendo acreditar que eram meus próprios planos. Medo de fazer meus próprios planos serem nossos planos mesmo, que eu tombe de vê-los. Agora vendo florescer inevitavelmente, eu sei que estarei lá no dia que eles finalmente cheguem. Um dia desse eu tava meio cabreiro, sem saber o que pode me acontecer e não ver o fruto que eu plantei em algum janeiro. Mas tive o relampejo de que já estão aí, a gente pode ser feliz agora mesmo. Apesar da batalha, o pente cheio, as tecnologias ancestrais nós temos pra induzir o sonho dentro de um pesadelo entre um traçante e outro, dilatar o tempo e imaginar um mundo novo. Eu que sou de onde a miséria seca as estações, vi a primavera florescendo entre os canhões e não recuar. Eu que sou de guerra, dei o sangue na missão de regar a terra. Se eu tombar vão ser milhões pra multiplicar. A única luta que se pede é que se abandone. Nós nunca abandonamos luta. Há quem endureça sem nunca perder a ternura. Meu swag, meu estilo, eles não vão ter. Afoito como um corvo, eu queria asas. Sons de sirene a meu redor, era meu sangue na boca de lobo do asfalto. Saltar em fuga da ponte da barra. Maré seca, saliva aos cães de caça. Agora boca ressecada, sola gasta. No camarim querendo me afogar em gin.
Tanta ideia ruim invade que sonhar com paz era desafiar o sol como os faróis. Todo fim de tarde, deslanchar carreira com meia idade. Duas idades, na verdade, quando a probabilidade era viver metade. Minha cidade é selvagem, as ruas cortam corações, ardem, reforça as orações. Amém, pro casting do meu primeiro clipe. Dos que permanecem vivos, nenhum texto tão em liberdade. Pasmem, acima da estatística de encarceramento em massa. Eu li um comentário, acharam que eu tava derrotado. Eu lembrei aquela do Dexter, Nexus agora querem flash. Juro que evitei fechar a cara, mas vieram flashes de todos que não vieram, porque o flash deles foi com o número de processo e uma cela por tentar fazer o cash deles. A opção que tinham pra viver as self deles, que imortalizei nas rimas que me trazem flashes. L na revista L, pensando em aparentar o bandido que eu era, quando não podia aparentar o bandido que eu era, com os quilos que eu levava na estrada e os polícia me fecharam a cancela. Eu que um dia me senti um gênio quando imaginei a favela usar as armas dela, Night Marighella. Já me sinto meio ingênuo, Night, mas sim o VP do Santa Marta, acreditando em velha malandragem aqui. A real é que eu tava sozinho, a real é que eu tava me sentindo vazio, vendo tudo que acreditei se diluir mais que gelo no drink. Sou muito mais guerrilheiro que MC, todo respeito. Não vi pedir pra ninguém levantar a mão, quando eu pedi pra alguém levantar a mão, a minha tinha uma arma, e mesmo assim naquela mão era só pra me levantar, meu chapa. Agora não, é pra voar. Salto! Pânico de nada, pânico, pânico, pânico de nada. Pânico de nada, pânico, pânico, pânico de nada. Tem sido um voo foda, tudo vapor. 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 Subestimado, um nordestino em São Paulo, chama pouca atenção, tamo em todo pico. Sei que elas fantasiam bandido. 3 mina na Benz me mandando vídeo, eu em outro carro, desculpa o preço é mais caro. Fumei no vidro, me sentindo tão grande, embora invisível. O flow que ela ama, rola que ela mama. Top do jogo, mami, sou ultimada. Bate com o último malandro, sem limite, tentando a sorte, mano, cê tá de fato sentando. É nossa janela, cidade queimando, correndo pra morte com nossos corações. Nossos sonhos voam tão longe, com a mente nas nuvens já desci tão bravo. Sem meio termo que eu me encaixo, mergulhei de mais alto, de mais alto. Tem sido um voo foda, tudo vapor. Tem sido um voo foda, tudo vapor. Tem sido um voo foda, tudo vapor. Tem sido um voo foda, todo vapor. Agora, já que uma vida é muito pouco pra fazer tudo que eu posso e ser tudo que eu sou. Uma morte é muito pouco, pensando bem eu me atirei. Uma morte é muito pouco, foi sabendo que eu não voltaria atrás. Eu mergulhei de mais alto, de mais alto, de mais alto. Tem sido um voo foda, Pânico de nada, pânico, pânico, pânico de nada. Pânico de nada. Pânico, pânico, pânico. Mas é também o momento de